Por conta dessa pandemia, muitos se esfriaram, sabe? Muitos se esfriaram o amor pela palavra, esfriaram o amor por buscar a presença, ficaram acomodados, ficaram na zona de conforto. E nesse meio tempo, o inimigo largou uma seta. Qual é a seta? Não vai para a igreja que tu vai te contaminar. E o que a Bíblia diz no livro de Hebreus? Não deixe de congregar, assim como muitos fazem. Assim eu digo, trazendo na minha forma de falar. Não deixe de congregar como muitos. Então, a transmissão ao vivo, a ferramenta que é através da live, através de um canal, de uma comunicação, é uma ferramenta que pode sim ser utilizado para evangelizar, mas não pode substituir o momento de comunhão com Deus, onde a gente se encontra de uma forma presencial. Existe uma unção especial que é derramada através da comunhão com os irmãos. E o diabo ele lança uma verdade, ele lança uma mentira com fundo de verdade. Qual é a mentira com fundo de verdade? Não vai para a igreja, senão tu vai te contaminar. Assiste uma live. Nesses dias, Deus está surpreendendo muitas pessoas. Deus, tudo isso está cooperando para quebrar o nosso orgulho e nos ensinar a humilharmos e a depender somente da presença. Muitas vezes a gente diz: como é que tu tá, irmão? Sabe? Como é que tu tá, irmão? E eu sabe, tô na prova, tô na fé. Mas na verdade essa palavra acaba se tornando um jargão. Viver pela fé é uma vida profunda de intimidade, de entrega e de uma vida que decidiu viver uma vida sem o plano A e sem o plano B. Estar na prova é estar sendo capacitado para viver algo grande, estar sendo estruturado para viver algo grande. E muitos têm transformado isso de uma forma, da maneira como é pregado, como se fosse um sensacionalismo, como se fosse um jargão. Não, eu não vim falar isso como um jargão. Isso é uma verdade na minha vida. E Deus tem me feito contemplar coisas grandes porque eu tenho compreendido o propósito e eu tenho buscado uma vida de intimidade. Aleluia. Amém? Então, e muitos, né? A Bíblia diz, abre a Bíblia junto comigo no livro de Marcos, e muitos nesses tempos, nesses dias, tá vendo o quê? Tá vendo um bombardeio. Tá vendo um bombardeio de informação e às vezes tu fica se perguntando e tu não sabe para onde ir. Muitas vezes a gente fica até atordoado, não sabe qual é a palavra e a verdade, porque nesses tempos, em tempos de crise é que Deus revela o caráter, é que aonde aquilo que estava escondido está vindo para fora e às vezes está vindo ao mesmo tempo um bombardeio de informação. E eu sei como é que é, porque eu também já fiquei assim, perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que ouvir. E nesse momento, o que a gente precisa fazer? Parar tudo, aquietar a alma e declarar a palavra no nome de Jesus, assim como o salmista Davi fez. Aquieta-te, ó minha alma, porque tu te perturbas dentro de mim. Porque a gente só consegue ouvir a voz se a nossa alma está aquietada e se a gente decide parar para ouvir. Porque quando a gente decide parar para ouvir, a gente começa a entrar num lugar de intimidade e começa,
Claro que é importante ouvir a voz de Deus através dos nos canais de bênção, das ferramentas de Deus que Deus coloca, através dos servos e profetas, mas Deus quer que tu evolua, que tu cresça, que tu aprenda a ouvir a voz de Deus, que tu tenha um relacionamento com Deus, que tu cresça num relacionamento íntimo com Deus, que tu cresça em maturidade, que tu não venha ficar dependendo de revelações de terceiros, que tu venha ter uma revelação própria através da intimidade com o Espírito Santo. Isso é o que Deus deseja. E às vezes a gente fica perdido e a gente fica procurando os sinais de Deus através dos homens de Deus, através dos profetas. Eu vou naquele profeta porque aquele profeta cura. Eu vou naquele profeta porque quando ele ora aparece pó de ouro. A gente tem que parar para ouvir a voz de Deus, porque nem sempre Deus está no meio do barulho. Olha, eu preparei a palavra e Deus está me conduzindo noutra palavra, ainda nem entrei na palavra. A Bíblia diz que quando Elias entra para a caverna, ele foge, a Bíblia diz que ele é intimidado pela Jezebel, e aí Elias vai para a caverna, ele entra para a caverna, ele foge. Daí o que acontece? Vem o terremoto. Vem o vento forte, vem o terremoto, vem o fogo, mas veio o terremoto. Deus não estava no terremoto. Veio o vento, Deus não estava no vento. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Ou seja, quando passou aquela turbulência, veio uma voz suave e chamou Elias: o que tu estás fazendo aí? Ou seja, é exatamente nesses dias o que está acontecendo. Vocês estão conseguindo entender? E a Bíblia diz aqui: e tudo aquilo que a gente precisa é o quê? É reacender de novo a chama do amor de Deus que se perdeu, o qual as distrações têm roubado de nós, tentando fazer a gente olhar mais para a circunstância do que da promessa que Deus prometeu.